Estamos aqui finalmente de volta com o nosso Tem que Manter Isso, viu? Episódio 6, que às vezes tem sido eventual, mas um dia ele deve virar semanal. Hoje a gente vai voltar, a gente andou falando, bom, sexto episódio, já passamos por alguns assuntos, o que a gente mais abordou aqui foram temas políticos, especialmente a reforma política. Hoje a gente quer falar um pouco sobre por que diante de bizarrices que a gente tem acompanhado nos últimos anos, e especialmente recentemente aí no governo Temer, e todas as esferas aí desse governo, e, enfim, outras esferas da política também, não só no governo federal, em outros aspectos, por que as pessoas não estão nas ruas? Né, a gente teve junho de 2013, os processos aí, as manifestações aí na época do impeachment da presidente Dilma, que mobilizou um monte de gente. A gente pode, enfim, depois a respeito do que levou as pessoas para a rua, mas de todo modo teve uma mobilização grande. E, cara, aconteceram coisas muito, muito sérias, muito graves. Tem propostas muito graves na pauta e as pessoas simplesmente estão paralisadas, né? Não tem panela, não tem gente na rua de espectro nenhum político. Isso é muito curioso, a impressão que a gente tem, e a gente queria falar um pouco disso. Então, Rafa, dá seu olá aí pro pessoal. Olá, pessoal. Voltar aqui. Na verdade, a gente se ressente um pouco de não conseguir fazer semanal. Eu tenho todas as justificativas do mundo de por que não está sendo semanal. Tenho certeza que não interessa também. O importante é, em algum momento, como o Gustavo falou, a gente conseguir ser semanal. Falta disciplina, outras coisas aqui para a gente em relação a isso. E acredito que a partir do 10º programa, se tudo der certo, a gente vai conseguir ter essa periodicidade aí. Como o Gus falou, a gente, na maior parte dos episódios anteriores, falou sobre política. A gente tentou não falar de política em alguns momentos, mas, por exemplo, no último programa a gente falou sobre metafísica, talvez foi um dos mais interessantes, e também menos datados, né? Vai continuar sendo um programa interessante para quem ouvir daqui para frente. Mas política, enfim, foi o que motivou a gente a começar isso daqui. Mas eu acredito, enfim, eu tenho uma sugestão da gente pelo menos ficar mais alguns episódios depois desse daqui, sem falar de política, porque senão, enfim, acho que as pessoas nem têm mais tanto interesse de ouvir falar sobre política. Como o Gus falou, como a gente já tinha feito antes da pauta principal da política no Brasil ser reforma política, que é o que está em pauta no momento, a gente já tinha feito 2 ou 3 programas sobre reforma política, e como entrou na pauta agora, a gente acha interessante linkar com um pouco do que a gente já falou e comentar um pouco do que está rolando, como também na segunda parte do programa a gente vai tentar responder a pergunta por que as pessoas não estão nas ruas, né? E, enfim, vamos deixar para falar sobre isso na metade do programa. Sobre a reforma política que está acontecendo agora, aos trancos e barrancos no Congresso, acho que todos têm acompanhado, está uma parada bem palhaçada, assim, porque, enfim, a questão partidária no Brasil ela é completamente surreal, né? Então a gente está vendo, por exemplo, o PT, enfim, que ajudou a eleger o atual presidente do Senado, né, o Eunício de Oliveira, sendo que o PMDB é o partido do presidente que teria dado um golpe na Dilma. Então, assim, é uma parada bizarra. E o PT é um dos principais partidos que é a favor do tal do fundo de, eu não sei como chamar, é um nome bizarro, de desenvolvimento da democracia. Assim, é uma palhaçada gigantesca, mas o PT acha que os atuais 800 milhões que dão para os partidos é pouco, então eles querem subir isso para cerca de 3 bilhões, né? Meio que dando a ideia assim, não querem que a gente rouba, então já dá todo o dinheiro que a gente precisa, porque o PT, junto com, claro, PSDB, PMDB, os grandes partidos que têm certeza que na cabeça deles é garantido que se você não gasta em campanha, você não é eleito. E eles sabem disso. Por isso que eles desviaram dinheiro
torto e à direita nos últimos anos, para terem um caixa tão gigantesco, que é como a Coca-Cola faz publicidade, que é como o McDonald's faz publicidade. Tipo, não pode ter pouco dinheiro. Você tem que fazer aquele marketing old school, que tem câmera panorâmica, que tem coisas em 3D, que tenha, enfim, todo tipo, não é mais política, é comercial de produto. Então o PT reconhece que a única forma de ser eleito é ter muito dinheiro para gastar de forma espalhafatosa em torno do candidato. O candidato, dane-se, né? A gente constrói o produto que a gente quiser se a gente tiver dinheiro suficiente. Então, bom, essa é uma das coisas recentes que a gente tem visto, que é uma discussão sobre dar um fundo gigantesco para os partidos, porque eles reconhecem que para eleger alguém precisa-se de dinheiro, não dinheiro para mostrar o cara como ele é, para defender as ideias do cara. É para vender produto, é homo, entendeu? É o candidato homo, candidato Coca-Cola, enfim, isso é um pouco do que temos visto aí. Gus, por favor, suas considerações iniciais. Pois é, eu acho que esse assunto, para mim, é de uma bizarrice tão extrema. Tipo, ele vem junto, ele vem no mesmo momento em que os caras estão discutindo fazer um programa de privatizações bizarro para pagar despesa de custeio, em que, cara, você tem os caras anunciando um déficit gigantesco, aumentando o déficit em 20 bilhões, e os caras estão propondo gastar, inclusive no ano que vem, né? E aí os caras, no meio desse déficit, propor colocar mais 3 bilhõezinhos para a gente poder... tem um nome, velho, não é desenvolvimento da democracia, é mais que isso, é mais que desenvolvimento, não é promoção também, mas é uma palavra que tem essa coisa assim de tornar a democracia ainda melhor do que ela é, entendeu? E, tipo, é muito assintoso, é muito absurdo. E eu acho assim, além dessa sede dos partidos para poder fazer esse procedimento, né, que na verdade envolve você vender um produto, e esse produto para quem compra, né, para o consumidor, o eleitor, não tem um retorno muito claro, e para os caras tem um retorno fantástico, que é estar no poder. Isso aí acho que tá presente em todos esses grandes partidos. Eu acho que tem um outro elemento nessa história que na verdade, ele tenta ser ambíguo, mas nem ambíguo ele consegue ser, que são os grupos de mídia, né? Porque, na verdade, esse dinheiro todo, esses 3 bilhões, eles são o dinheiro que leva esses caras a permanecerem no poder e aí poderem ter acesso a tudo que o poder dá para eles, seja lícito ou ilícito. Mas esses 3 bilhões, eles vão para o bolso da galera que vende publicidade e vende anúncio. Então, não dá para... Né, é completamente inconcebível você imaginar que os grandes veículos de mídia que dependem desse dinheiro para sobreviver, e eles estão numa situação horrorosa, né? A gente tem visto aí, não sei se todo mundo está sabendo, mas a Abril está numa situação horrível, né? A Globo estava na possibilidade de ser vendida para o exterior, para o Carlos Slim, enfim, todos esses grandes grupos de mídia estão com problemas financeiros seríssimos. E, claro, você tem uma injeção de 3 bilhões, mesmo que parte desses 3 bilhões, vamos dizer assim, metade deles ia para o bolso de marqueteiros e afins, cara, uma grande parcela dessa grana ia cair no bolso dos grandes grupos de mídia, e, portanto, eles provavelmente são um dos caras mais interessados nessa merda que tem nesse país. Além, assim, eu não sei nem dizer quem é mais interessado, se são os políticos ou eles mesmos, porque, cara, parece que nesse momento o interesse dos dois meio que tá junto e misturado aí. E a última notícia que eu vi era que uma das alterações que iam colocar é que hoje não pode comprar link patrocinado, né? Mas parece que iam liberar. Então, assim, quem pode ganhar muito dinheiro com esse fundo é o Facebook, né? Porque imagina se os candidatos, seja em época de eleição ou fora de época de eleição, puderem aparecer na timeline das pessoas comprando mídia, né? Então, porra, imagina o dinheiro nosso que está indo para o Facebook, né? Um tipo de evasão de divisas completamente alucinado, né? Quem diria que a gente ia falar sobre isso? Eu não sei, eu acho que esse fundo, eu vi aqui, é fundo
de Financiamento da Democracia, FFD, Fundo de Financiamento da Democracia. Ou seja, pô, você precisa financiar a democracia, né? Ela não se sustenta pelos seus ideais, ela precisa de financiamento. E é fora, porque é um eufemismo, né? Em vez de colocar lá fundo de campanha para partidária, alguma coisa assim, não. Tem que ser essa palhaçada completa de usar eufemismos, né? Eles não têm escrúpulos, eles não conseguem falar diretamente com o povo sobre o que eles estão fazendo. E, assim, acho que as principais coisas que estão votando no momento, né, é essa questão do fundo e o tal do distritão, que é curioso, que eu, pelo menos, não vi, né, os comentaristas super balizados aí da Globo News, Cristiana Lobo, Merval, Gerson Camarote, ninguém falou o seguinte, cara, o Distritão tinha caído quando o Eduardo Cunha era presidente da Câmara, quando ele tentou fazer uma mini reforma política, o Distritão caiu enquanto ele era presidente da Câmara, e ele era o principal defensor do Distritão, que, pelo que já está claro para todo mundo, né, é só um meio dessa galera se perpetuar na Câmara, né, então quem está lá dentro está tocando a reforma política atual, porque tem medo de que aconteça alguma renovação na próxima eleição, né? E até, claro, quem tem cu tem medo e treme, né? Quem está com o cu na mão também é o Temer, que parece que tem se encontrado com o seu best friend, Gilmar Mendes, para tentar dar um jeito de estender o foro privilegiado para quando ele deixar de ser presidente. Então ele vai tentar encaixar isso daí, não sei se vai conseguir também, mas pelo que eu li, esses encontros que eles têm falado sobre reforma política, no final é sim sobre uma reforma política, mas que permita a ex-presidente continuar em foro privilegiado. Que o Temer já está com medo de que ele vai sair, espero que, assim, legal seria se fosse antes, né, mas pelo andar da carruagem ele vai ficar ainda mais 2018 aí, mas de ele sair não cair na justiça comum, porque assim que ele perdeu o foro privilegiado de presidente, ele já cairia nas garras do juiz Moro, né? Que deve estar salivando também para pegar mais um ex-presidente. Aliás, o adendo que eu faço a essa notícia que eu lembrei agora é que, na verdade, é tão bizarro que ele vai tentar dar um jeito de, no ano que vem, enquanto presidente, pelo que eu li, concorrer a deputado federal. Que daí ele, presidente, concorre a deputado federal, vira o ano, ele é deputado federal, não é mais presidente e continua foro privilegiado. Então, enfim, é completamente bizarro as manipulações aí que estão sendo discutidas de bastidores para tentar livrar essa calhorda aí que nos governa. Pô, eu precisava ter dado uma risada concomitante aí a essa expectativa do Temer de poder concorrer enquanto presidente. Cara, ia ser a coisa mais vexatória, cara, desonrosa do planeta, né? O cara é presidente da República, assim, independente de como ele chegou nessa posição, e aí o cara concorre a um cargo, cara, ao cargo baixo do legislativo, né? Tipo assim, durante o cargo para se manter em foro privilegiado, velho. Esse tipo, cara, é lamentável demais. A outra coisa, você tinha mencionado o PT como no centro desse negócio, e assim, é lamentável mesmo que ele esteja. Inclusive, uma das razões para se pensar dessa forma é que a proposta da reforma política é do Vicentinho. Ok, a gente pode colocar que, pelo menos assim, na questão do voto, lá do sistema eleitoral, eu tenho quase certeza que a proposta original dele não era distritão. Cara, se o PT fosse assim, tão contrário assim, ao distritão, como ele alega ser no discurso, uma das coisas que ele poderia facilmente fazer era falar para o Vicentinho retirar a proposta dele e mandar a parada começar do zero. Então, assim, querendo ou não, eu acho que os caras têm um acordo. Talvez o PT se interesse mais pelo fundo, realmente, mas, de todo modo, ele também, de alguma maneira, está conivente com a história do distritão, né? Essas tentativas de negociação que vem para a gente como, olha,
não está chegando num consenso, isso não me convence muito, não. Eu acho que tem entendeu? Isso tá sendo desenhado algo do tipo assim, no fim do dia lá a gente teve que conceder isso, senão a gente ia perder aquilo, algo desse tipo. Outro pilar aí dessa reforma política são as cláusulas de desempenho, cláusulas de barreira, que vamos dizer assim, é a parte melhorzinha do negócio, embora, né, tem que lembrar, e aí tem aquele texto do Fernando Rodrigues, né, que a gente leu essa semana, que é muito bom para esclarecer esses pontos, que eles estão propondo, a cláusula de desempenho de barreira, que é interessante, acho necessária e útil para o sistema, ela é muito mais leve do que a cláusula que foi proposta lá atrás e que foi derrubada pelo Supremo na grande e maior cagada do Supremo de todos os tempos, que foi derrubar a cláusula de barreira. Né? Eu acho que eu tendo a concordar com vários desses analistas que estão colocando que assim, um dos principais responsáveis pelo baixo nível que a política chegou hoje, no que o sistema eleitoral pode ter a ver com isso, sem dúvida nenhuma, o Supremo que tirou a cláusula de barreira. Né? No texto lá que a gente está mencionando, depois a gente deixa o link, tem uma análise assim, de estaria o parlamento hoje, assim, em termos de representação, se a cláusula de barreira tivesse sido implementada lá em 2006. A gente ia ter em torno de 8 partidos, seriam os partidos que estão aí, os mais importantes, e, cara, a coisa ia funcionar muito melhor. E lembrando que, na verdade, esse discurso dos partidos menores, né, enfim, dos partidos ideológicos, de que eles seriam expulsos da Câmara, nem é verdade, porque o sistema permite que eles sejam eleitos. Né? Eles só não teriam, sei lá, liderança, uma série de coisas que, na verdade, só serve para dificultar os trabalhos do Congresso. Né? Então, acho que, assim, pelo menos que passe uma cláusula de barreira, mas também mesmo a cláusula de barreira que eles estão passando é uma porquice, na verdade, porque, na verdade, e não ia passar nada muito melhor que isso, porque para você poder aprovar essa reforma bizarra política e essa deforma política, você precisa do Centrão, e, cara, o Centrão é quem que está interessado em fundo partidário, em fundo de financiamento da democracia, em colocar distritão, porque aí eles botam lá suas celebrities para ganhar o jogo, ou os caras que têm rádio no interior, porque manter essas legendas de aluguel. Então, cara, é a pior reforma política possível. A gente discutiu, né, vagamente aqui sobre outros sistemas, lista fechada, lista aberta, distrital misto, essas coisas. E, sinceramente, cara, perto do que eles estão propondo, cara, a melhor coisa que a gente conseguiria era deixar as coisas como tá, no máximo se passar aí a reforma, se passar as cláusulas de barreira. E lembrando outra coisa também, que é o seguinte, esse fundo partidário que hoje está em 800 mil, ele já foi aumentado por esses caras recentemente, não sei se foi em 2006, porque antes ele era tipo 200 mil, era uma coisa assim. Então ele já foi aumentado assim absurdamente, né, 4 vezes mais, e agora vem essa proposta nojenta, bizarra de 3 bilhões e pouco aí. Assim que o Supremo tirou financiamento de empresa, o fundo ele meio que quintuplicou, mais do que dobrou, foi um negócio assim, com grande apoio da Dilma, de todo mundo. Então, assim, há um acordão, assim, bem explícito que há um consenso entre todos os grandes partidos de que eles precisam desse financiamento. Bom, você falou bastante coisa que eu acho que eu queria linkar, mas acho que o mais importante, talvez, no seu comentário aí, seja lembrar esse texto do Fernando Rodrigues, que vai estar linkado aqui entre os textos que a gente vai usar como referência para esse programa, mas é um texto muito bom mesmo, assim, ele é extremamente didático, direto, né, ele não tem nenhum rodeio, o Fernando Rodrigues escreve de forma direta, assim, bastante acessível, e essa questão da cláusula de barreira que o Supremo derrubou, eu acho que meio que foi um resgate, assim, pelo que eu me lembro, eu vi pouca gente falar disso, e a forma como ele resgatou isso, né, parece que até o site dele, que é o Poder 360, que é onde esse texto foi publicado, também fez um recorte, né, pegou a sessão do Supremo que derrubou essa cláusula de barreira
e selecionou alguns trechos para mostrar como os argumentos dos ministros de então também são falhos, né? E hoje talvez a gente teria uma realidade bastante diferente sobre a qualidade aí da nossa política, né? Da quantidade de partidos. Eu lembro que aqui no Paralelo, nesses dias a gente comentou, né? A gente meio que viu que algo que eu não sabia, você também não sabia, como é na Argentina, né? Que parece que existe prévias para verem quais partidos vão disputar as próximas eleições. Ou seja, porque sempre o meu receio em relação à cláusula de barreira é o mesmo em relação ao distritão, onde quem está legislando no momento cria empecilhos que impeçam renovação. Então, sempre quando fala de barrar partido, meu medo é sempre de impedir que surjam novos partidos e que esses partidos se tornem relevantes. Mas, pelo que eu li do texto do Fernando Rodrigues, realmente as cláusulas de barreira que foram derrubadas pelo Supremo, elas eram bastante razoáveis, ainda que rígidas, perto das cláusulas de barreiras que estão propondo agora, elas estavam atreladas justamente ao desempenho dos partidos, que mesmo que surgissem novos, né, eles teriam que corresponder a um certo desempenho nas eleições para poderem tornar-se elegíveis, né, dentro de uma próxima eleição. Então, acho que esse texto é muito bom por elucidar isso e mostra como, sem essas cláusulas de barreira, surgem partidos novos. Ele cita o Partido da Mulher Brasileira, que não tem nenhuma mulher brasileira, aparentemente, nesse partido. São só homens, a sua grande maioria, se não a sua totalidade, onde ele mostra que o plano de negócio de se criar um partido no Brasil, ele é rentável, porque existem escritórios de advocacia que vendem coleta de assinaturas para a fundação de partido por cerca de R$ 2 ou R$ 3 a assinatura. Então, o cara gastaria numa dessa uns 2 milhões, mas o que ele já ganharia de fundo partidário ao longo do tempo já compensaria isso. Então, é financeiramente rentável, né? O ROI, o retorno sobre o investimento, é positivo para fundar um partido no Brasil, porque há garantia de que ele vai ter acesso ao fundo partidário. Então, isso é completamente bizarro. Linkando um pouco com o que a gente já tinha discutido de reforma política, alguns pontos rápidos, senão também não me estender muito. Eu continuo convencido que para deputado federal, lista fechada, sem coligações ou com coligações absolutas, que não valessem por região, valessem para todo o país. Então, quer se coligar? Se coliga, lista fechada, mas vai ser para todo o país, desde vereador, prefeito, para tudo, entendeu? É claro, no caso de lista fechada, seria só para deputado federal, porque a gente meio que entrou num consenso de que o distrital seria adequado para casas legislativas estaduais e municipais. Porém, algo que dá medo, né, dessa reforma política é que até algumas coisas que a gente talvez um tempo atrás poderia ser a favor, a gente começa a ficar um pouco desconfiado quando os políticos atuais passam a fazer defesa desses nossos, do que a gente talvez considerava ou mesmo defendia anteriormente, né? Então, quando eu falo agora que agora se defende parlamentarismo, que era algo que até talvez há uns 6 meses atrás eu achava que seria uma solução para a questão do governo no Brasil, quando esses caras passam a defender isso, já começa a desconfiar e fala, eita, peraí, se esses caras estão defendendo isso, ou isso não era mesmo bom, ou o que eles estão propondo não é exatamente o que eu gostaria que fosse, né? Seria muito bom se o parlamentarismo defendido atualmente por alguns, talvez fosse o parlamentarismo que a gente desejasse. Porque, claro, me parece que, de várias formas, o que está se tentando é a perpetuação do que já existe e impedir a renovação. Por fim, fazendo esse link que a gente já falou, e algo que o Fernando Rodrigues cita, na
verdade, duas coisas do que o Fernando Rodrigues fala no texto dele, né? De que ele começa dizendo que não existe sistema político eleitoral ideal ou perfeito, o que eu concordo, e até coloco aqui que entre os debates que estão sendo feitos sobre a reforma política no Brasil, muitas vezes você ouve, mas isso é uma jabuticaba, isso não se vê em nenhum outro lugar do mundo, ou isso só se vê no Afeganistão, em alguns outros lugares. Eu realmente não acho que isso é um bom argumento. Acho que o problema principal é ser feito a toque de caixa por quem não tem legitimidade, se não direta, como o Temer, que foi eleito de forma indireta, se foi colocado presidente de forma indireta, não tem legitimidade moral, né, que é o nosso Congresso atual. Então, para mim, esse é o problema, porque se, eventualmente, houvesse uma discussão substanciosa, uma discussão saudável, né, com tempo, e se descobrisse que a gente tem que adotar um sistema que não se adota em nenhum outro lugar do mundo, beleza, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas concordo com o Fernando Rodrigues que existe uma falácia, né, entre as muitas falácias, que é a falácia do nirvana, que é você não adotar nenhuma posição, porque não existe uma posição perfeita que é a que você espera, entendeu? Essa é a falácia do nirvana, ou do Norvana, como diria o de Ouro Preto, Capital Inicial. Mas, enfim, realmente não há e a gente tem que lidar. O Fernando Rodrigues disse que um dos problemas é as regras mudam muito e que uma das qualidades das democracias mais longevas é que, ainda que as regras sejam ruins, elas duram e ficam claras para muito tempo ao longo das décadas, dos séculos, talvez, né? E talvez eu concordo com ele. A estabilidade em torno das regras ou a qualidade em torno das regras deve se chegar depois de uma certa estabilidade ao longo do tempo. Outra coisa que ele fala, que eu também acho legal ressaltar, é a não tradição no Brasil de pessoas financiarem campanhas, o que os políticos atuais usam como argumento para defender esse fundo de campanha, porque diz, não existe tradição das pessoas doarem para as campanhas. Meu irmão, corre atrás, entendeu? Se as pessoas não estão doando, é porque você não está pedindo, entendeu? O seu argumento não é bom o suficiente para qualquer mané no Brasil pôr R$1 no que você está dizendo. Então, esse é um problema seu que você tem que correr atrás como político para mudar essa tradição, entendeu? Eu acho que eu concordo com ele também em relação a isso. E você sabe que esse argumento é muito bom, porque, na verdade, esses políticos, eles estão tão descolados, né, da população, dos eleitores, que eles não têm... Realmente, cara, imagina a cena bizarra de aparecer um Romero Jucá na TV pedindo doação, cara, para você ajudar na campanha dele. Só imagina isso, entendeu? Tipo assim, cara, você ia gargalhar, né? Você não ia ter, cara, pelo amor de Deus, né? Ao passo que talvez outras lideranças que hoje a gente não conhece, que talvez sejam mais próximas das pessoas, mais envolvidas com elas no seu, né, nas suas questões, enfim, que mais sucesso em conseguir obter financiamento, né, movimentos mais genuínos, não vinculados a essa galera tradicional. Então, realmente, não só o lance da doação, da proibição da doação empresarial e de você passar para doações individuais, na verdade, um excelente fomentador de renovação, porque, cara, dificilmente essa galera que está aí hoje vai ter capacidade de angariar dinheiro assim no varejo aí, pedindo dinheiro para que eles sejam apoiados, caras que são chafurdados aí em denúncia de corrupção e tudo mais. E outra coisa que você comentou, né, daquelas posições que a gente foi discutindo aqui, naquele primeiro momento, quando, digamos assim, existia uma ideia, né, de reforma política no radar. Na verdade, a gente estava, inclusive, acho que a gente começou a discussão, episódios aí do Tem que Manter Isso, viu? A gente começou meio que falando assim, olha, as pessoas, está na pauta das pessoas uma série de questões sobre política, sobre corrupção, tinha aquela história das 10 medidas, e a gente estava falando algo do tipo, cara, talvez o mais importante seja discutir uma reforma política. Tinha também a pauta aí, as reformas econômicas e tal, que a gente dizendo algo do tipo, talvez o mais importante fosse discutir uma reforma política, então vamos pensar uma reforma política
vamos dizer assim, mais no plano do ideal, do interessante, para poder começar uma discussão. Mas quando, de repente, né, de uma hora para outra, a reforma política vira pauta, você começa a pensar em, cara, como a gente pode fazer uma transição que possa gerar um mínimo de consenso, né? E uma das coisas que o texto lá do Fernando Rodrigues me chamou muita atenção é algo que eu não estava vendo muito claramente, que são certas qualidades do modelo atual, que eu acho que é importante ressaltar. Ele não foi um modelo que foi inventado no Brasil, né? Ele tem uma história longa, ele é gestado no século XIX, as pessoas pensaram sobre ele, e o principal elemento desse modelo era a tentativa de tornar todos os votos numa eleição válidos, justamente para você garantir que, cara, que todo o Congresso que é formado por uma eleição do tipo da nossa, seja um Congresso era matematicamente representativo da sociedade. Então, tinha essa ideia de você converter votos em candidatos que não atingem, vamos dizer assim, o coeficiente eleitoral para entrar no Congresso, converter isso em votos no partido, e aí o partido poder distribuir os votos entre os seus candidatos melhor qualificados ali na lista. E eu acho que aí, evidentemente, foram surgindo as distorções. A cláusula de barreira era importante para poder garantir né, um mínimo dessa distribuição. Outra coisa aí sim, uma bizarrice que surgiu no Brasil para neutralizar esse sistema foi esse lance das coligações não vinculantes, que aí você faz coligações bizarras, coligações que não têm vinculação ideológica. Então, o maluco lá do PP, cara super de direita, pode ser aliado ao PT, supostamente de esquerda ou de centro-esquerda, e aí você vota no candidato do PT, ou vota na legenda do PT, e o seu voto acaba elegendo um cara do espectro político oposto, que é completamente bizarro. Então, assim, o sistema atual, né, por exemplo, numa questão assim, pensando em transição, eu sou a favor da lista fechada, mas pensando numa transição razoável, então no meio termo, assim, já que tem muita gente que ainda tem receio da lista fechada, uma coisa que para mim já soaria bastante razoável é o sistema atual com o fim das coligações, ou com coligações vinculantes, inclusive não só nas campanhas, mas também durante os mandatos, chamando isso de federação de partido. Quer dizer, você pode entrar numa coligação, mas essa coligação vai valer por toda aquela legislatura, e aí você só tem um líder, enfim, coisas desse tipo. Ou ainda, o que eu faria, na verdade, era manter um sistema parecido com esse, em que você pode votar no candidato, mas pode votar na legenda, só com a diferença do modelo de hoje, que em vez de que a lista da legenda, aí sim seria uma lista fechada. Quer dizer, você pode votar no seu candidato, mas se o seu candidato não atingir a quantidade de votos eleitos, seu voto vai para o partido e vai no sistema de lista fechada. Eu acho que seria já um modelo razoável aí, tentando agradar mais gente, assim, né, manter a possibilidade de votar em candidatos. Mas, enfim, acho que a gente tem que tocar aí, né, não sei se você quer comentar esses últimos pontos. Bem isso. O Fernando Rodrigues, o texto dele é bom também por isso, que mostra que o sistema atual, na verdade, até os exemplos que usam contra ele, que é o caso do Tiririca e tal, ele fala que isso é menos de 3% dos eleitos. Então, também fazer uma autocrítica aqui, que eu mesmo já critiquei muito esse sistema atual, mas nunca parei para pensar também sobre essa proporcionalidade do que seria o que a gente considera de pior. Ou seja, se você tirar hoje o Tiririca e quem veio com ele, não iria mudar em nada a realidade do Brasil. Então, o Fernando Rodrigues chega a falar essa máxima, que, mantendo-se o sistema atual do jeito que está, mas o Supremo não ter derrubado a cláusula de barreira em 2006, a gente estaria melhor hoje em dia. Então, para a gente refletir aí sobre o quão mal pode ter sido essa legislação positiva feita aí pelo Supremo, que derrubou o que talvez ele chega até a dizer no texto que essas cláusulas que teriam sido colocadas em 95, que passariam a valer em 2006, foram feitas até num Congresso muito pior do que tão ruim quanto hoje, né? O que também não deixaria de ser um avanço notável em relação àquele contexto. Mas, sim, acho que esses são os principais. Quem estiver nos ouvindo agora ou vai nos ouvir depois, por favor, clique aqui nos textos de referência, porque acho que
esse texto do Fernando Rodrigues é muito interessante. Sobre, talvez, agora entrando no tema principal do episódio de hoje, por que as pessoas não estão nas ruas? Então, quem nos ouviu ou quem nos tem ouvido já sabe que a gente já disse aqui que o que o Temer fez, né, ou melhor, a Dilma caiu por muito menos. Então, do nosso último programa até hoje, rolou que o nosso presidente foi, digamos assim, inocentado pela nossa Casa Legislativa, a nossa Câmara dos Deputados, e mesmo a gente tendo, como esse próprio podcast demonstra, né, no seu nome, que é o Tem que Manter Isso Vil, um presidente da República foi flagrado numa conversa completamente criminosa com o maior produtor de proteína animal do mundo, o que é sempre bom de ser dito com todas as palavras. Então, para responder a pergunta, por que as pessoas não estão nas ruas? Eu vou começar com uma resposta para já mandar aí a batata quente para o colo do Gustavo. Eu acho que, assim, o que aconteceu, né? Antes da gente combinar esse tema, eu parei para refletir alguns pontos e anotei várias justificativas que responderiam a essa pergunta. Porém, não existe, pelo que eu também refleti, uma única resposta que, obviamente, responda a isso, mas as várias respostas, elas se misturam de alguma forma, né? Então, antes de chegar, eu acredito, nas respostas que eu listei aqui, mais instigantes ou mais complexas, né? Uma simples que eu consegui anotar aqui é por vergonha, entendeu? As pessoas não vão para as ruas porque elas estão com vergonha, porque quem saiu a favor de um ou de outro hoje reconhece que, com muita decepção, ter defendido um lado ou o outro é vergonhoso, entendeu? Então as pessoas não estão na rua também por vergonha, né? A gente tem vergonha das posições que... Pois é, eu acho que, na verdade, assim, é difícil dizer porque essa é a primeira e deve ter tantas outras, mas, assim, eu acho que se essa não for a principal, ela de alguma forma vai estar presente em todas as outras, porque de alguma forma todo mundo que... Eu não sei, eu acho que, assim, claro que teve as pessoas que foram agredidas, enfim, se pensar em junho, né, as pessoas foram agredidas e aquilo causou, né, uma coisa tão impactante, aqueles adolescentes, principalmente o pessoal logo bem do início do movimento, que nem era contra o governo inicialmente, enfim, eles tiveram aquilo provavelmente se tornou para essas pessoas um momento muito, sei lá, fundante, determinante da vida dessas pessoas, porque elas foram agredidas, foram perseguidas, elas correram risco de vida, ou pelo menos tiveram a sensação de correr risco de vida. Então, assim, aquilo não dá para diminuir aqueles episódios, eu duvido que as pessoas participaram daquele primeiro momento. Mas, no instante, mas aos poucos esse negócio foi se tornando mais gente, né? E enquanto mais abrangente, ele também foi se tornando mais festivo, né? Porque de repente tinha esse efeito catártico, né? De vamos lá agora botar para fora toda a nossa indignação, né? Vamos se colocar. Tinha aquela história do gigante se levantou, as pessoas começaram a pegar aquela propaganda, cara, nem do Johnny Walker, que o Pão de Açúcar virava um elemental de terra e saía andando por aí, cara. Ou capas, né, aquelas coisas assim, capas da Economist, né, cara, enfim, aquela coisa assim, o gigante acordou e, cara, na verdade, as pessoas se darem conta de que, cara, esse gigante, na verdade, é merda nenhuma, muito embaraçoso, né, então, bom, isso e nem vamos falar do caso dos processos do impeachment pró e contra que tinham, que são de uma bizarrice tão grande, porque, cara, ali, eu acho até, inclusive, que as pessoas talvez tenham mais vergonha do que aconteceu em 2013, ali, na sequência de junho, do que aconteceu nos momentos ali do impeachment, porque, cara, a impressão que eu tenho é que grande parte daquelas pessoas tinham vergonha de estar lá naquele momento, né? Enfim, então, eu acho que esse elemento vergonha ele vai estar em todos
em todos os aspectos, mas eu acho que tem um outro também que é muito importante, também muito paralisante, também talvez seja típico, né, e que eu acho que, inclusive, bloqueou certas pessoas de não participarem de eventos anteriores, que é essa impressão de impotência generalizada. Quer dizer, as pessoas se sentem tão pequenas, né, dentro desse universo e tão sem capacidade de ação que elas não conseguem imaginar, cara, o que eu vou fazer lá que vai causar alguma diferença. Né, então, tem uma espécie de um sentimento de impotência que eu acho que também se soma ao de vergonha aí, e agora eu devolvo o sentimento de impotência para o Rafa. Perfeito também, como eu falei antes, a gente não vai achar uma resposta absoluta, mas uma amálgama aí de várias coisas, e dentro do que você falou, acho que tem um pouco de uma visão nihilista, né, que mistura esse desânimo, mas que também talvez seja um pensamento que se não vive na mente das pessoas se ele não é, digamos, o mais presente na mente das pessoas, ele eventualmente ressurge e faz a gente pensar, que é algo que eu também penso muito, que é o Brasil, ele vive, sobrevive e caminha apesar da política, que é um lance que às vezes a gente, como já enfrentou muitas crises, né, o que acontece? Em época de crise, toda a atenção se volta para a nossa comunidade política em busca de solução. E é aquela frase, né? Da onde não sai nada, daí que não vai sair nada mesmo, né? De onde tipo, não sai nada. Então, a gente fica tentando ver alguma solução e no final a gente acaba saindo da crise, apesar dos nossos políticos. Então, é algo que, eventualmente, acho que de tempos em tempos, nós nos aproximamos mais de ter um protagonismo na nossa política, nós achamos que isso vai dar em alguma coisa, isso acaba não dando em nada, a crise aparece, os nossos políticos são os mesmos, nada vai mudar, mas a gente continua sobrevivendo. Então, é meio que uma noção indireta de que os políticos, eles não têm grande poder de influência, seja para... Eu acho assim, o poder de influência dele é para causar a crise, eu acho que eles são os responsáveis, tanto que esses dias pegaram o Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, dormindo, acho que em alguma reunião do Mercosul, enquanto o Temer falava, e aí eu pensei, porra, quantos anos tem o Henrique Meirelles? Cara, ele tem quase 80 anos, o Temer também tem quase 80 anos, então eu penso, cara, o que eu quero estar fazendo quando eu tiver quase 80 anos, né? Eu quero estar jogando dominó, eu quero, enfim, estar recebendo uma massagem de próstata, sei lá, alguma coisa que não seja tentar salvar o Brasil de mim mesmo, né? Porque a missão, digamos, do Temer e de toda a sua equipe ali de bandido, porque, pô, tem isso, né? O Temer, ele pegou, assumiu a presidência, ele colocou lá todo mundo diretamente envolvido com pilantragem. Só que, no fundo, a tarefa deles, digamos, imagina, os super-heróis convocando uma reunião para a gente salvar o mundo da gente mesmo. A gente jogou a gente nesse buraco e agora a gente vai gastar todas as nossas energias e o nosso tempo para tentar tirar a gente daqui, que foi um lugar que nós mesmos colocamos. Então, eu acho que tem um pouco disso também, que fica aos poucos muito claro para todos os brasileiros, de tempos em tempos, que o Brasil continua e sobrevive apesar dos nossos políticos. Então, essa visão um pouco desanimadora, que você fala, bom, quando eu me envolvi, foi legal, mas não aconteceu nada mesmo. Então, bom, deixa isso para lá, vou continuar aqui correndo atrás do meu, porque se eu for depender desses caras, nada vai acontecer. E que daí eu entro para uma resposta que eu coloquei aqui, que é não tem ninguém nas ruas, porque é algo cultural. Imagina, estou colocando isso como provocação no sentido que é cultural a gente, de tempos em tempos, se rebelar e ir para as ruas, como é cultural também a gente deixar isso para lá. Porque qual que é a importância, no caso, de estar nas ruas, né? De que tudo isso que a gente tem visto pós-Dilma, que seria um momento quando a gente estava nas ruas, a Dilma saiu, a gente saiu das ruas. Quase tudo está acontecendo e as decisões estão sendo tomadas porque não tem ninguém nas ruas, entendeu? Quando eu digo ninguém, não é só a CUT, o MST, que eu acho que está fazendo lá
o que deve ser feito, porque eles sempre fizeram, aliados de quem são, entendeu? Estou dizendo naquela massa que foi para as ruas para conseguir tirar a Dilma. Assim, o Temer passou incólume pela Câmara porque não tem ninguém nas ruas se importando com isso. Então, talvez não há ninguém nas ruas porque seja parte da nossa cultura ir para as ruas e depois não ir para as ruas, e vai ser assim mesmo, isso não vai mudar nunca. Você sabe, a dúvida, essa questão do algo cultural, ela é interessante, na verdade, e esse lance dela ser sazonal também, né? Fico me perguntando se isso é algo, quer dizer, a ver, com o que isso tem a ver? Acho que isso daria vários desdobramentos, né? Porque isso é algo cultural no sentido de que as pessoas, na verdade, vão para a rua não pensando nas pautas que estão movendo elas para ir para a rua, mas na verdade com um sentimento que é meramente autointeressado, que eu costumo chamar de estético, né? Existe um uso estético em você estar na rua, e ainda mais nesse momento que a gente tem redes sociais, Facebook, etc., que você pode tirar uma selfie lá no protesto, quer dizer, enquanto o protesto é uma parada trendy, ou uma parada que seja, né, não sei se, acho que não é hipster, porque é uma contradição falar em protesto hipster, porque ia ter meia dúzia de pessoas só, mas de todo modo, enquanto é algo que está, digamos assim, na moda e em ascensão no modismo, ele se torna uma coisa que todo mundo quer participar. Mas aí, no momento em que isso começa a se tornar corriqueiro e algumas coisas bizarras sobre isso começam a aparecer, aí as pessoas já não querem participar tanto, então você entra num momento de que a moda é ignorar, ou seja, a moda é ser niilista, a moda é, cara, foda-se a política não interessa. Então, e depois alterna para um modo, a política agora interessa, todo mundo, então é bonito ser político, né? Eu posso postar lá no meu Facebook várias notícias de política, falar de política, fazer discussões porque isso está na moda e eu estou recebendo vários likes. Então, pode ter uma parada meio estética do gozo individual da pessoa com estar envolvida com alguma coisa que está na moda, assim, né? Aí eu me pergunto também, né, um outro aspecto desse lance é se isso é só, se for uma coisa individual, isso é só individual ou tem outros elementos nessa coisa, por exemplo, quando você vai para uma pauta mais combativa, tem repressão do Estado e isso inibe as pessoas, evidentemente, é feito para inibir as pessoas, né? Lembrando que logo depois de 2013 surgiu a lei de antiterrorismo, né? Para poder culpabilizar as pessoas que estavam envolvidas em protestos, supostamente os tais vândalos, entre aspas, e o quanto disso também não afeta essa classe média que, enfim, tem medo de apanhar da polícia e tal, e isso, cara, é um medo bastante razoável. Eu não acho que apanhar da polícia é legal e nem acho que a pessoa se torna mais interessante porque apanha da polícia. Então, em que medida também um certo aparato repressor do Estado contra participação popular nas ruas, a falta de também ridículo do direito de ir e vir, aí, enfim, dessa sobreposição de direitos aí, das pessoas que não querem protestar, né? Pessoas que não querem protestar não podem ser afetadas pelo protesto, cara, é uma coisa bizarra, que talvez essas coisas que eu estou colocando esteja mais na pauta dos discursos anti-governo, mas, de todo modo, realmente não afeta a participação das pessoas e o envolvimento delas nesse tipo de manifestação, né? Sim, e é engraçado, né, porque esse lance da polarização extrema, porque assim, beleza, polarização, a gente consegue identificar isso, mas é aquela polarização birrenta, que eu acho que é a pior, né, de birra, que a pessoa, não, esse é meu, esse é assim, dane-se o resto. Porque ela não é em nenhum momento baseado em algo racional ou razoável, né, que pode se confundir em algum momento, mas acho que razoável no sentido de que você em nenhum momento dá brecha para repensar uma posição que, nesse caso, uma posição política, é talvez uma das mais dignas de ser revistas, né? Ou que deveria estar sempre em contestação, nunca é absoluto, como sei lá, a materialidade dos elementos, né?
E aí é engraçado que eu lembro dessa questão da polarização, que existe na teoria dos jogos algo que a gente vê em vários filmes e obras de arte, né, em criações artísticas. Por exemplo, a questão do inimigo em comum, né? Então a gente tem um exemplo clássico pop, é o Watchmen, né, do Alan Moore, que mostra como você chegar num estado de paz quando há uma polarização entre bem e mal, por você conseguir achar um inimigo em comum entre essas posições, né? Então, seria mais ou menos como se Rússia e Estados Unidos, em plena Guerra Fria, começassem a ameaçar lançar armamentos nucleares um contra o outro, como quase aconteceu, mas digamos que isso está para acontecer e aparecesse um alienígena e começassem a matar os dois, né? Então, é claro que entre um ser morto pelo outro, ou Estados Unidos ou Rússia, e aparecer um inimigo que mate os dois, é bom você juntar forças para matar esse inimigo em comum. Então, isso é algo conhecido na teoria dos jogos, porém, isso não funcionou no Brasil, né? O que aconteceu foi que havia um inimigo, que era Dilma, um lado elegeu isso como inimigo, e depois ficou claro que quem entrou no lugar dela era outro inimigo, mas talvez por causa da vergonha, que foi o que a gente falou primeiro, e dessa convicção birrenta, né, completamente burra, impede essas pessoas de reconhecerem que agora o inimigo, eles têm um inimigo em comum. Então era bem melhor eles voltarem a unir forças, ir para a rua, tirar esse novo inimigo que agora é em comum, enfim, mas não aconteceu. Na verdade, isso meio que reforçou os lados, o que é uma posição, um resultado completamente burro, né? E acho que a próxima justificativa que eu encontrei aqui, elas um pouco se misturam, né? E eu até compartilhei com você um texto do Vladimir Safatli, que ele é um texto, na verdade, um dos poucos textos dele que ele não fala sobre política, né? Ou não coloca comentários políticos. E ele cita o cineasta italiano, o Antonioni, falando sobre um dos personagens dele, né, do filme Blow Up, que é um fotógrafo de moda, onde ele diz que esse fotógrafo, eu até vou ler aqui que eu acho que fica mais legal, mas só para justificar o que eu acho que também é um dos motivos para as pessoas não estarem nas ruas, né? Então é o Antonioni falando desse personagem, ele diz: na minha opinião, eles querem se libertar de toda a velharia e tornar-se disponíveis para algo de novo que ainda não sabem bem o que será. Não querem ser pegos de surpresa. Meu fotógrafo, por exemplo, recusa-se a se engajar, mas ele não é um amoral, um insensível. E eu olho isso com simpatia. Ele recusa-se a se engajar porque quer se manter disponível para algo que virá, que ainda não existe. Então, acho que também, diante dessas decepções e desse niilismo que pode aparecer diante do andar da carruagem, né, da sequência de eventos que temos assistidos aí nos últimos 4 anos, pelo menos, é que tem muita gente que, na falta de algo melhor, com a qual ele não se identifica no momento, ele prefere manter essa decisão em aberto, esperando a próxima eleição. Porque eu acho que alguma boa parte dos eleitores está meio que, né, esperando com bastante ansiedade chegar na próxima eleição e ver alguém diferente em quem ele possa votar. Isso é interessante porque isso aí me lembra o que você comentou agora há pouco ali, no outro contexto, claro, sobre a falácia do Nirvana, é o mesmo mecanismo, quer dizer, você está esperando, ainda não surgiu, vamos dizer assim, um movimento definitivo que bate exatamente com aquilo que você acredita e que, portanto, pode te causar e te levar a se mobilizar para fazer alguma coisa. Isso na verdade, acho que é bem comum. Eu confesso que muitas vezes eu tô nesse lugar aí, porque me incomoda. Eu tenho uma dificuldade de lidar com certas, assim, certas coisas que eu percebo como imperfeição em certas posições e de me engajar efetivamente nelas, pensando de repente no que dá para, na parte do lado bom, né? Eu vejo demais do lado ruim e isso às vezes isso pode ser paralisante nesse sentido.
Isso me faz pensar uma coisa que eu acho que se articula com esse lance da polarização, que a gente estava comentando agora há pouco, e que eu acho que é uma coisa que tem uma dinâmica dupla. Por um lado, você tem a polarização, como você falou, meio que atrapalha a percepção de que existe, ou digamos assim, né, como na teoria dos jogos, um inimigo em comum, ou, de um jeito assim, mais positivo, uma causa comum, né, porque uma das coisas poderia ser as pessoas se juntarem e perceberem, não, cara, mas apesar de nós termos diferenças, nós temos algumas coisas que nos unem e a gente podia tentar. E uma das coisas que nos une é, cara, a gente não quer aceitar um cara como o Temer na presidência. E aí tem todos os aspectos anteriores ajudam a impedir essa percepção, mas uma outra coisa que, por um lado, é positivo, mas por outro, atrapalha também, que de repente pode ser uma oitava causa, ou tem a ver com essa que você colocou, a sétima, estou numerando aqui, né, que é essa coisa da falta de alguma coisa que, isso sim vai me fazer me engajar, que na verdade tem surgido, digamos assim, das posições mais, digamos, que algumas pessoas, tipo eu, você provavelmente, vão achar mais razoáveis, tá proliferando uma quantidade grande de movimentos, vamos dizer assim, interessantes, que também, por causa de tudo que a gente da política, ou de certas pessoas que têm origem em posições que, sei lá, como não bate 100% com aquilo que você acredita com determinada pessoa, ou com a origem dessa pessoa, que às vezes ela podia estar mais próxima de um certo lado do espectro político no passado, você não consegue sentir essa identificação pronta para falar, vou fazer parte disso. E, ao mesmo tempo, também, muitos deles são muito parecidos. E aí você começa a falar, cara, mas qual que é a diferença, né? Qual que é a pegadinha? Se eu começar a me envolver com esses caras aqui, ou ainda vem aquele maluco do seu lado e fala assim, mas esses caras têm aquele fulano que é daquela empresa, e, bom, aquela empresa é uma merda. Assim, não falei os nomes aqui, mas estou me referindo a esses novos movimentos aí que buscam, né, que se declaram buscando renovação política, que, como eu disse, muitos deles me parecem interessantes, mas eu também tenho sempre os meus 10 pés atrás, né? Por exemplo, tem esse movimento Agora, tem esse movimento Brasil 21, tem outro que é Acredito, tinha uma pletora de movimentos. Foi interessante essas semanas, eu vi um programa do Gabeira, o trecho, não vi o programa todo, do programa do Gabeira lá na Globo News, e ele estava entrevistando pessoas de todos esses movimentos, né, e um na sequência do outro estava muito bem montado, né, e perguntando para esses caras o que vocês querem, e aí, enfim, aí tinha movimento que se propunha fazer a interlocução de todos os movimentos, né, então, assim, quer dizer, começam a aparecer pessoas se mobilizando, mas elas se mobilizam em grupos pequenos, e por alguma razão, né, eu suponho, não tem claramente aqui nesse momento, mas suponho que movimentos desses já se dividiram e viraram dois, né, que a própria rede, né, que surgiu com uma coisa desse sentido, aí, o partido, e que também já começou a criar várias divisões, né, enfim, então, quer dizer, você começa a ter movimentos que são interessantes, mas que por questões que podem ser de ordem, sei lá, pessoal, narcisista, alguma coisa do gênero, não conseguem também se tornar um movimento só. Né? Tá faltando alguma coisa que pega e une essas pessoas para falar, cara, vamos fazer um negócio maior e que a gente esteja junto. E é interessante que, se você pensar aqueles movimentos de direita, né, que surgiram ali na esteira de junho, né, e que foram os protagonistas dos movimentos a favor do impeachment da Dilma, MBL, Vem Pra Rua, enfim, Acorda Brasil, né, um negócio assim. Esses movimentos, em algum momento, eles conseguiram estar juntos e gerar essa mobilização. Quer dizer, eles, diferentemente de desses movimentos mais progressistas que estão surgindo agora, que na verdade já estavam surgindo naquele momento, que não estão conseguindo se juntar em pautas comuns ao ponto de gerar uma mobilização efetiva, os movimentos mais populistas, vamos dizer assim, eles conseguiram. Então, alguma coisa esses caras têm, ou tiveram, pelo menos, e perderam, de repente, nesse momento, ou porque também, enfim, eles apoiaram o Temer, né, grande parte desse momento, então eles também têm legitimidade para convocar a saída do Temer. Mas esses caras, em algum momento, conseguiram traçar alguma coisa como uma pauta comum. Isso é algo que precisaria ser observado, analisado. E não sei o que você acha disso.
Sim, e acho até triste que, ainda que sejam movimentos que não estão no meu espectro político, eles se deixaram cooptar muito facilmente é, pela galera do Temer, né? Então, assim, o MBL, por exemplo, e na boa, sério, realmente, cara, como nos outros episódios eu sempre falo do Novo, que não é um partido pelo qual eu tenho, eu me identifico do espectro político, eu realmente acho que os caras acreditam naquilo e estão fazendo do jeito certo, tá? No caso do MBL, por exemplo, o que se sabe hoje em dia? Que muitos dos membros, ou vários dos membros da cúpula, ou alguns membros da cúpula do MBL, hoje eles estão em cargos comissionados em vários lugares do Brasil, acredito que em algumas prefeituras, por terem apoiado ou, enfim, endossado algumas candidaturas na última eleição, ou seja, para mim é um contrassenso, o que também tira deles a possibilidade de continuar ali, né, a sua, digamos, se houve alguma, a sua luta, né, contra a corrupção. Então, por exemplo, eu lembro que no dia que vazou o áudio da JBS, do Joesley, o MBL chegou a publicar no Facebook, dizendo assim, a diferença da gente para o PT é que a gente era contra a Dilma porque ela fez merda e agora a gente é contra o Temer porque ele fez merda. E depois eles tiraram esse post, entendeu? Então, assim, eles teriam todo o meu respeito se eles também, saindo dessa polarização birrenta, né? Então, o que eu digo essa polarização birrenta? Por exemplo, o Bolsonaro votou a favor de o STF julgar o Temer na Câmara e foi condenado por muita gente que é a favor dele, dizendo que por essa ser a mesma posição do PT, ele deveria ser automaticamente contra. Ou seja, eu não estou nem dizendo que o Bolsonaro ele foi ali condizente, enfim, eu não me importo com o que o Bolsonaro acha. Mas, porra, querer cobrar dele uma posição automaticamente diferente, porque ele tem que sempre tomar posições diferentes do PT, né? Até lembro brincando que a única coisa que uniu Bolsonaro e Jean Willis foi a liberação da fosfetanolamina, né? Que é aquele outro absurdo lá. Então, sim, eu acho até triste que esses grupos que tiveram ali a sua... enfim, foram responsáveis pela queda da Dilma, não se mantiveram neutros, né, a ponto de também poderem hoje ir contra o Temer, o que seria bastante digno, né? Enquanto a gente está tendo essa conversa aqui, a notícia que me chega vem para a rua, percorre endereços de corruptos em protestos no Rio de Janeiro, e parece que também rolou atos em São Paulo, né? Mas diz que Aécio, Dilma e Cabral, pelo menos 3 dos grandes partidos aí, foram visitados pela Tour da Corrupção. Então, pelo que eu estou vendo aqui nas fotos, é bastante gente. Espero, né, que vem para a rua ou o MBL, independente do espectro político, reconheçam esses inimigos em comum aí que a gente falou e, sim, venham a voltar para a rua de uma forma ou de outra para pressionar essa galera, porque eu acho que político tem medo de gente na rua, eles morrem de medo. Essa última tentativa que rolou lá, que eu acho que queriam tirar os policiais civis da Previdência, alguma coisa assim, nossa, os caras, você vê, assim, eles são uns frangos assustados, porque a ideia deles do povo entrando na Câmara para matar todo mundo, para mim é bastante concreta, e eles contam com essa inatividade é um termômetro o povo na rua para ver o tamanho do esculacho que eles vão fazer a gente, né, sentar em cima. E, Gus, queria antes voltar para você, alguns comentários que você tem a fazer sobre o que eu falei, mas se você quer falar um pouco daquilo que você compartilhou comigo, acho que o Nuno Ramos, na Piauí, acho que também é um pouco do que explica aí essa inatividade das ruas, né, que eu acho que você tinha me passado. Sim, eu acho que eu concordo com você, assim, cara, completamente. Justamente a gente, eu ia achar ótimo se tivesse movimentos MBL vem para a rua, na rua contra o Temer, cara. Eu acho que as pessoas precisam parar com essa
justamente é preciso escapar desse ciclo vicioso, terrível, da polarização de renda. Ela só interessa a grupos políticos que só têm interesse em estar no poder. Entendeu? Então, assim, não é interessante para a sociedade no sentido mais amplo, uma sociedade efetivamente democrática, que respeita a diferença do outro, a gente se manter nesse esquema. Como você fala, você realmente fala direto do Novo. Os caras fizeram um partido, eles estão tentando colocar o partido deles de maneira ideológica, é um partido neoliberal, enfim, você, a gente não concorda, mas eles estão tentando fazer isso do jeito, vamos dizer, do jeito normal, do jeito, vamos dizer assim, eticamente e no sentido da palavra mesmo, do ético, né, segundo uma forma de fazer que não fira as outras pessoas, de maneira de colocar as posições deles. E uma coisa assim que eu acho que, assim, antes de entrar na história do Nuno Ramos, assim, uma coisa que também eu acho que tem tido uma influência, e é uma influência que, na verdade, é negativa, e, de novo, é outra coisa que tem essa coisa meio ambígua, né? São as redes sociais, de um modo geral, elas têm servido, né? Enquanto você tem um momento de protesto, efetivamente de gente mobilizada, como a gente viu Primavera Árabe, a gente viu também na Turquia, em outros lugares, mesmo nos Estados Unidos, aqueles movimentos contra o que estava rolando, contra aquelas manifestações contra a polícia, ou ainda antes, lá no Occupy, aquelas coisas todas, e aqui no Brasil, em junho. Então, elas tiveram esse papel também de fomentar e de mobilizar e de ser ferramenta de comunicação, de exposição do que estava acontecendo, porque a mídia tradicional não cobria isso de forma adequada, ou, né, ou tinha interesses e não tinha interesse de cobrir isso de forma a mostrar o que estava acontecendo. As mídias sociais também funcionam como uma espécie de droga que deixa todo mundo toporizado, né? Justamente porque tem essa exacerbação, né, da coisa do indivíduo, de se colocar lá, eu no protesto, eu participar, eu com as minhas posições políticas, tudo eu, ela meio que, primeiro, coloca esse espaço onde o cara pode vomitar tudo que ele tem lá para falar de si, né, em termos de qualquer coisa, inclusive de política, e tem esse efeito do cara dizer tudo que ele acha ali na rede social, ou entrar no amigo dele e comentar as coisas que ele não concorda, e achar que isso está valendo, né, enquanto de posição política. Então tem uma ilusão, eu não sei o quanto que isso é ilusório, inclusive, mas enfim, vamos começar dizendo que isso é uma espécie de ilusão da efetividade da rede social como espaço público. É verdade que, sim, a rede social me parece ter se transformado em alguma medida num novo espaço público, um novo espaço de debate, mas ele é muito limitado ainda nesse sentido, e existe ou uma ilusão ou uma autoilusão, né? O cara se convence, ele finge para si mesmo que aquilo ali é efetivo e, portanto, é suficiente, meio que eu não preciso mais sair, né? Lida com o problema dele de ter de repente, algum ímpeto, né? algum chamamento para poder fazer alguma coisa efetivamente política, mas eu já fiz aqui minha parte aqui na mídia social, então tá tudo bem. E, cara, eu falo isso totalmente culpado aqui, eu também sou culpado desse tipo de, não sei se culpado é o termo, mas também tenho uma certa preguiça, às vezes, já que eu tenho um jeito mais fácil de lidar com isso, que seria pelas redes sociais. Bom, quer falar, só porque o Nuno Ramos, acho que, na verdade, o Nuno Ramos volta um pouco no negócio que a gente já falou, então não sei se você quer comentar isso antes de entrar naquele negócio dele, porque eu acho que muda um pouco o assunto. Não, na verdade, eu acho que a gente já pode se encaminhar para o final, mas você falou de ilusão, eu ia deixar de falar, mas agora, como você falou, eu vou ser obrigado a falar, que era a última provocação que eu ia fazer, né? E eu sugeri o do Nuno Ramos, porque, pelo que eu entendi do texto, e aí você me corrija se eu estiver errado, ele quis dizer que, na verdade, tudo que a gente enfrentou nos últimos anos relacionados à política deixou as coisas um pouco mais cruas, né? A gente
a gente ficou mais revelado para a gente, o que eventualmente antes estava um pouco encoberto, ficou exposto. E hoje a gente simplesmente, ao olhar para a política nacional, vê essas pessoas fazendo exatamente o que se espera que elas façam, né? Ou seja, não existe mais um contraste, né? Então a gente já está falando, é assim mesmo, ou enfim, essa é a realidade das coisas como elas são. E a última, como você falou de ilusão, né? Como eu disse, eu nem ia falar disso, mas a minha última provocação é para dizer assim, né? Primeiro, eu acho que para responder a pergunta por que ninguém está nas ruas, a gente tem que responder outra pergunta, que é por que as pessoas estiveram antes, né? Então é um pouco também do que a gente colocou aqui. E uma das questões que respondem por que as pessoas estiveram antes, como eu coloquei, que foi o que eu tentei responder, talvez seja algo cultural, né? Seja algo cíclico, sazonal e tudo mais. Enfim, eu acho que existem aí componentes, vieses psicológicos de toda sorte que ainda fazem parte do mistério da vida humana, né? Então, sendo um pouco mais respondendo sem responder, ou seja, tornando a resposta impossível, né? Faz parte da vida humana. Então, lembrando aqui, quando você falava, eu lembrei aqui que a questão do frenesi, né, da catarse, das questões de manada, né? Então, você deve saber que existiram febres de dança, há relatos de febres de dança, né? Onde pessoas, vendo outras dançarem, dançavam por dias até exaustão, e parece que teve algumas febres de dança, principalmente na época medieval, né? Ou seja, não tinha TV, não dava para ouvir um Pink Floyd, as pessoas começavam a dançar sem parar. Então, há bastante relatos aí na história de danças que duravam dias, e o único motivo para dançar é porque as pessoas estavam dançando e eram contaminados por esse frenesi e simplesmente participavam porque participavam. Então, é muito difícil determinar essa navalha, né? Onde vai começar uma manifestação, né? Então, tem muitos eventos que eles explodem porque eles passaram de determinada massa crítica e aí eles viraram o evento que eles são, pelos quais eles são conhecidos e reconhecidos, né? Mas tem um paper de psicologia do final dos anos 80, que foi revisado no começo dos anos 80, que a partir dele se criou uma hipótese para alguns tipos de depressão. É curioso porque se você lê esse paper e a revisão que foi feita depois, eu acho que a revisão é muito importante, porque ela assenta as teses do primeiro paper, né, do primeiro trabalho. Ele não trata de depressão, ele trata de outra coisa. Mas uma leitura que se pode fazer é de que a psicologia humana e a evolução do nosso cérebro e a seleção natural, né, selecionou a capacidade do ser humano de fazer uma leitura distorcida da realidade. E isso não seria uma exceção, isso seria a regra, né? Então, a realidade mediada pelos nossos sentidos sempre nos traz para o nosso cérebro uma perspectiva enviesada do que, no fundo, é a realidade. E eu falei da hipótese da depressão, porque criou-se a hipótese do realismo depressivo, que, na verdade, alguns tipos de depressão é porque essas pessoas que têm a depressão realista, né, o depressivo realista, é alguém que perdeu alguns filtros naturais da psicologia e passou a ser a realidade, passou a estar mais próximo da realidade como ela é, extremamente insípida, sem graça, completamente sem sentido, entendeu? E as pessoas ficariam depressivos porque a realidade, como ela não é enviesada, né? Ela é completamente sem graça e tudo mais. E esse paper, vou ler alguns trechinhos dele aqui, porque acho que também, como a gente citou da metafísica, né, passa um pouco pela forma como a gente vê o mundo e tudo mais.
O original em inglês, eu vou tentar falar com o meu inglês macarrônico, mas o original é Illusion and Well-Being, a Social Psychological Perspective on Mental Health, que é de uma pesquisadora chamada Shelley Taylor e de um cara chamado Jonathan Brown, que tratam muito com psicologia social. Então, traduzindo, seria ilusão e bem-estar, né? Uma perspectiva sobre uma perspectiva de saúde mental sobre a psicologia social, né? E eu vou ler só alguns trechos aqui, mas já colocando a minha tese quando a gente se confronta com alguns eventos, no momento, no dia a dia, a gente toma uma posição, mas depois a nossa leitura sobre a posição que a gente tomou sobre esses eventos, a gente consegue distorcer essa leitura a nosso favor, para justificar por que eu não estou na rua hoje. Para dizer, naquela vez que eu fui para a rua, eu estava tomando a decisão certa. E hoje, ao não sair para a rua, eu também estou tomando a melhor decisão, né? Então, o resumo desse paper, eu vou ler o resumo e a conclusão, são 3 parágrafos, é bem rapidinho. Mas eu acho muito curioso, porque quando eu conheci esse trabalho, ele explicou muito para mim do dia a dia das pessoas, das questões políticas e sociais, e também, principalmente, que é o que a gente não vai comentar agora, mas pode ser tema para um outro programa, que é a vida das pessoas dentro das corporações, que para mim é um tema interessantíssimo, né? Como as pessoas vivem e sobrevivem dentro das corporações. Mas o resumo teóricos de renome, eu traduzi, né? Então eu vou ler a tradução. Teóricos de renome defendem que percepções apuradas de si mesmo, do mundo e do futuro são essenciais para a saúde mental. Por outro lado, evidências científicas consideráveis sugerem que as autoavaliações exageradamente positivas, percepções superestimadas de controle e perícia e otimismo irreal são características do pensamento humano normal. Essas ilusões parecem também promover outros critérios de saúde mental, como a habilidade de se importar com os outros, de ser feliz ou satisfeito, e a de se envolver em trabalho produtivo e criativo. Essas estratégias podem ter sucesso, sobretudo pelo fato de o mundo social e os mecanismos de processamento cognitivo imporem filtros que distorcem a informação a fim de que ela tome um caminho positivo. A informação negativa pode ser isolada e ter uma aparência tão ameaçadora quanto possível. Essas ilusões positivas podem ser especialmente úteis quando o indivíduo recebe um feedback negativo ou, sob ameaça, consegue ser especialmente adaptado para essa circunstância. Então, aqui na conclusão, né, eles meio que vão falar a mesma coisa, mas eles falam, evidências científicas sobre cognição social sugerem, ao contrário da bastante tradicional e psicológica sabedoria, que a pessoa mentalmente saudável não precisa ter a consciência plena dos naufrágios e detritos cotidianos da vida. Ao contrário disso, a pessoa mentalmente saudável parece ter a invejável capacidade de distorcer a realidade para uma direção que aumente sua autoestima, mantenha a eficácia das suas crenças pessoais e promova uma visão otimista do futuro. Essas 3 ilusões, como as chamamos, parecem aprimorar os critérios tradicionais de saúde mental, incluindo a capacidade de se preocupar consigo mesmo e com os outros, de ser feliz ou satisfeito e de se envolver em trabalho produtivo e criativo. Então, esse é o resumão que eu coloco aqui do paper, ele também vai estar entre as citações, mas a verdade é essa, assim, as pessoas não estão nas ruas porque acho que os meandros da mente humana, se fossem tão simples, né, para a gente conseguir dizer por que as pessoas já estiveram nas ruas antes e por que estão agora, tiraria toda a beleza dessa complexidade completamente irracional, né, das nossas decisões. Então, era como você citou antes, da ilusão, eu nem ia falar um pouco desse trabalho, não sei se foge muito, mas falando, como eu acho que fecho aqui o tema, colocando de uma forma um pouco mais instigante, que é até um pouco mais nihilista também, que é tipo, pô, não tem muito o que fazer, as pessoas são as pessoas, e aquilo que a realidade dispõe para elas, provavelmente não vai ser o que elas vão interpretar e levar consigo mesmo. Cara,
Na verdade, eu acho que tem tudo a ver, velho. Porque, na verdade, até a minha leitura do trecho do Nuno Ramos foi impactada por isso. Porque, cara, quando você coloca... A impressão que me dá é que, assim, a gente só pode concluir que, de alguma maneira, é como se a gente estivesse sofrendo de uma espécie de depressão coletiva, que, por sua vez, tem a ver com o que a gente falou dessa espécie de ciclo, né? É como se o Brasil fosse uma sociedade bipolar. A gente tem ciclos de euforia e de depressão. A gente passou por um ciclo de euforia, agora a gente está num momento de depressão que, aí sim, resgatando aí o que o Nuno Ramos falou, né? Ele foi desencadeado porque isso que substituiu, né? Aquilo, o que vinha acontecendo antes, né? Esse governo do Temer, ele escancarou de tal modo a verdade da política, a realidade ficou tão brutalmente exposta em todos os seus mecanismos mesquinhos e de a sua vileza, que ela neutralizou completamente toda a ideologia possível. E por ideologia substitua por ilusão. Então, você pensar que toda ideologia é uma forma de ilusão, é uma crença que a gente confia para nós mesmos, e ao fazer isso nos torna mais felizes, porque a gente tem um sentido para fazer as coisas ou para seguir a vida, tudo isso foi completamente massacrado diante da realidade brutal de como a política funciona, e isso afundou o país coletivamente numa depressão profunda. Aí a pergunta é como sair disso, né? Mas que evidentemente a gente não vai conseguir responder e nem tentar responder, mas o fato é que talvez esse seja um bom diagnóstico, não sei, eu estou começando a ficar satisfeito com ele. De repente isso vai melhorar a minha autoestima. Porra, ótimo, mas faz sentido, sim. É uma depressão compartilhada ali, entre todo mundo que, de uma forma ou de outra, se envolveu e tem se envolvido com política nos últimos anos aqui no Brasil. É meio que inevitável, né, essa depressão. Pois é. Então, eu acho que é isso, né? Acho que, acho que foi bom, a gente conseguiu trazer, como, cara, a gente sabia que não ia ter uma resposta definitiva, mas até que a gente chegou numa resposta. Acho que dá para depois, eventualmente, acho que eu vou até listar os pontos que a gente colocou aqui na hora de montar lá o resumo, né? E, enfim, vamos ver o que nos espera nos próximos episódios. Tentar sair um pouco da política, mas também, às vezes, a gente não consegue. Ou também ver se tentar sair da política não é uma tentativa nossa já é um sintoma da nossa depressão, não sei. Eu acho que a gente não vai fugir de nenhum tema, mas o lance da política, mas assim, eu já queria decretar que o próximo episódio não vai ser sobre política, porque senão a gente perde até a oportunidade de falar, acho que como o episódio da metafísica, de coisas mais atemporais e que eu sei que a gente são interesses compartilhados e passam por muita coisa. Então, o próximo eu já queria decretar que não vai ser sobre política, porque assim, acho que política é um tema que a gente gosta, mas reconhecer também que no Brasil é inesgotável e também frutífero, aparentemente, como dentro do diagnóstico que a gente teve aqui, dessa depressão que estamos enfrentando. Mas sim, foi muito bom, quero agradecer aí os nossos ouvintes do momento ou de ocasião que vão ouvir depois, e vamos tentar gravar semana que vem. Eu acho que eu consigo, porque eu não tenho participado muito, não tenho enrolado. Eu estava em época de provas, né? Você resolve voltar a fazer faculdade aos 35 do segundo tempo, e aí, enfim, aparecem coisas que você precisa estudar, principalmente de exatas, né? Então, passando as provas, eu acho que eu vou conseguir já ter uma disciplina a mais para estudar de forma mais distribuída no próximo semestre. Acho que domingo, né? Tem sido um bom dia para a gente gravar. Para domingo, no próximo semestre, todo domingo a gente conseguir bater um papo aí sobre algum tema instigante, intrigante e interessante. Então é isso. Valeu, Gus. Valeu, Rafa. E um tema instigante, interessante e não de política. Estou 100% de acordo aí. Vamos variar isso daí. Pessoal, obrigado. Até mais, então.